A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Abalados pela Segunda Guerra Mundial e com o objetivo de construir um mundo sob novos alicerces, os dirigentes das nações que emergiram como potências no período pós-guerra, liderados pelos Estados Unidos e a União Soviética, estabeleceram as bases de uma futura, paz mundial. Que meio que a gente ainda está esperando chegar, infelizmente, né? Mas quem está ao vivo no Notícias do Bem para falar com a gente a respeito desse tema é a advogada a doutora Cristina Lombardi. Afinal de contas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos acaba sendo muito utilizada também no meio jurídico. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer falar contigo, a doutora Cristina Lombardi, que também é a nossa colunista aqui de Direito do Consumidor. Quando a gente vai para a história, né, doutora, a gente vê a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgindo exatamente num momento em que o mundo estava muito machucado por conta do terror que foi essa Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, é de 1948. Esse ano completa 73 anos, né? E a Declaração dos Direitos Humanos, ela veio, como se colocou, no pós-guerra, né, em um cenário horrível em que o mundo havia assistido tanto o problema terrível, a desgraça que foi o Holocausto, né, dos judeus, mas também a extermínio dos armênios pelos turcos e de uma situação, um contexto de guerra gravíssimo. Ela não é o primeiro documento. Antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, houve outros documentos também que tinham essa visão, mas que naquele momento entendeu-se que de fato aquilo não foi suficiente, né? Embora, de fato, as declarações antigas, as declarações de direitos, né, de 1689 na Inglaterra, na época, né, em que houve a discussão com os senhores dos feudais, senhores de terra, em que estava se tentando estabelecer uma igualdade para as pessoas. Depois a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 da França, que também foi extremamente importante, falar das 3 liberdades fundamentais, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que é muito conhecido, né? E a própria Declaração de Direitos dos Estados Unidos no momento da unificação das 2 colônias e tudo mais. Então, esses documentos vieram mas com uma eficácia mais local naquele primeiro momento, respondendo à realidade de um determinado país. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veio já no contexto da ONU, com a participação de uma quantidade muito grande de países, de mais de uma centena de países que na ocasião estavam com esse propósito, né, de se organizar em função disso. Na época, a Assembleia Geral, né, na França, onde houve a aprovação da declaração, ela foi votada com 48 votos a favor, nenhum voto contra, mas com 8 abstenções. Né, uma abstenção numa situação dessa, ela transmite um recado ruim. É algo que a abstenção, ela é um contra, digamos assim. E, de fato, veio de países em que tinham um regime comunista na época, regimes totalitários, todo o bloco da União Soviética e dos países adjacentes, e a Arábia Saudita, países que têm, de fato, um histórico e que, infelizmente, alguns deles até hoje têm uma visão que não é alinhada aos direitos humanos, que é contrária e que adota práticas condenáveis e que não se sujeitam muito a essa orientação internacional, que é algo que é de direito natural, né? É tido que os direitos humanos, eles não dependem de uma declaração, eles não dependeriam sequer de norma, de tratado, de nada. É algo inerente à condição humana, à nossa situação da humanidade, que isso deve depender de todos e que que alguma coisa está escrito, aqueles direitos eles devem ser respeitados. Verdade. Agora, doutora, foi uma declaração
Ela foi escrita, vamos dizer assim, principalmente por um canadense, mas ela teve a participação de muita gente, né? Foram muitas mãos e muitas ideias sendo colocadas nessa declaração, né? Sim, sim. Existe o documento básico, né, que foi apresentado por esse estudioso, né, da época. Ele se chamava Humphrey, e ele apresentou como se fosse o esboço, né, o documento inicial. E muitas pessoas trabalharam em cima disso, inclusive na época a Eleanor Roosevelt, que é a esposa do Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Ela foi uma das pessoas conhecidas, né, importantes, personalidades que estavam envolvidas nisso na época para produzir essa declaração. E a Declaração de Direitos Humanos, ela tem 30 artigos, né? Ela realmente passa por tudo, desde dos direitos que a gente entende como mais básicos, né, direito à vida, à liberdade de trânsito, né, de circulação, como coisas do tipo poder entrar no seu próprio país em qualquer momento e poder deixar o seu próprio país sem qualquer restrição. A gente aqui no Brasil, graças a Deus, né, a gente não tem tanto essa percepção de que existem alguns direitos muito básicos que são violados em países que não são alinhados à Declaração Universal de Direitos Humanos, como o direito básico de poder sair do país se for o seu desejo. Existem outras coisas mais básicas, né, a abolição evitar qualquer tipo de forma de escravidão, de tortura, de violência, de tratamento degradante. Nada disso pode ser, não, infelizmente, não que não aconteça, mas isso não pode acontecer. E é esse o escopo da Declaração de Direitos Humanos, é permitir qualquer cidadão, inclusive aqueles que são cidadãos de países não alinhados à Declaração de Direitos Humanos, qualquer um na Terra tem direito de invocar a Declaração Universal de Direitos Humanos, independentemente da sua origem, ainda que seja um cidadão da China, do Afeganistão, um país que está entregue a um governo terrorista, a um governo totalitário. Essa pessoa, ela tem o acesso, ela jamais seria negada de ser ouvida no Tribunal Penal Internacional, na Corte Internacional de Direitos Humanos. Ela está de fato aberta a todos, para qualquer tipo de denúncia, de qualquer tipo de violação, tanto a direitos humanos individuais, como o direito à vida, as questões ligadas à tortura, violência, liberdade de expressão, mas existem direitos que são coletivos, né? Direitos relacionados ao trabalho, existem direitos econômicos. De fato, dos avanços ou dos progressos que a Declaração de Direitos Humanos permitiu foi a formalização de outros tratados que entendem, que dispõem sobre os direitos políticos, sobre os direitos econômicos, sobre os direitos relacionados ao trabalho, as condições de trabalho, a proteção ao desemprego, a universalização da educação, as liberdades, inclusive a liberdade religiosa, a liberdade de culto, inclusive público, não só de consciência, mas também de manifestação. Então, todos esses são direitos sociais, são direitos que são exercidos no âmbito coletivo, e que não só a pessoa individual tem o direito tem esse direito garantido e pode buscar a proteção, buscar a validação disso, mas também as coletividades, as associações, né, situações em que existe um grupo de pessoas que está sendo afetado por isso, tem também garantido esse direito. A Declaração de Direitos Humanos, ela não é um tratado, ela não é assinada, ela não tem força de lei nesse sentido, ela foi assinada simbolicamente, mas não que ela seja internada como um tratado, mas ela tem um peso moral, político e de justificativa, inclusive de outras ações e sanções no âmbito internacional, que é extremamente relevante, não pode ser negligenciado, né? Por mais que ela seja uma declaração e não um documento com valor de lei internamente nos estados, o conceito de ser um país comprometido com a promoção dos direitos humanos, ele é
realmente uniforme, todos os países estão de fato sujeitos a isso, e muitas vezes acontecem sanções comerciais de um país para com o outro por conta de violações dos direitos humanos. Isso é muito importante, isso é um ganho, né, muito importante em termos globais. Cris, tendo todas essas, né, levantando essas questões, a importância, né, da gente poder comemorar hoje essa data tão importante, porque hoje é o Dia, né, Internacional dos Direitos Humanos. Qual a importância dessa data, então, da gente reforçar esse dia? Sim, é muito importante. Existem coisas que são simbólicas, mas que o simbolismo ele é importante. Que as nações estejam comprometidas, que todos tenham consciência disso, né? Porque, de novo, a maior parte dos direitos humanos ele é individual e talvez as pessoas nem saibam o quanto de coisas estão previstas nesses 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nós temos, sim, muito a comemorar e entender que o mundo hoje, ele de fato, em muitíssimos aspectos, ele é muito melhor do que o mundo que existia há 73 anos. Existem hoje proteções e garantias de segurança e controle de um compromisso internacional que garante a paz, né, em uma situação muito mais abrangente. Talvez a gente aqui no nosso país não viva uma situação extrema, né? Graças a Deus não temos uma situação institucionalizada de problemas de violências, né? A justiça ela é organizada, acontecem coisas erradas, sim, acontecem. Temos que protestar contra as coisas erradas e nos posicionar contra o que é errado. Mas nós temos essas garantias e isso não é indiscriminado, né? Existe um processo legal, existe todo um arcabouço que nos garante a paz e a estabilidade das situações. E muitos países ainda não têm isso. Existem países que ainda estão entregues a regimes que não atendem a isso, que entre os interesses pessoais dos grupos que estão no poder estão acima disso, né? Então, é uma data importante, é uma data para ser comemorada, é uma data para nós termos mais conhecimento, buscarmos o conhecimento, buscarmos entender e conhecer mais e saber tudo que é previsto e quais são esses direitos, entender bem esse contexto, porque acho que é a coisa que mais uniformiza os seres humanos, é a Declaração dos Direitos Humanos, é algo que não tem qualquer tipo de distinção, é do interesse de todo mundo, de cada um. Bom, como você falou, ela não tem força de lei, porque a declaração não é uma lei, né? Mas ela acaba sendo muito citada no meio jurídico, né? Inclusive em decisões judiciais, né, Cris? Sim, sim. Justamente porque é entendido como o direito consuetudinário, né, que se diz, o direito costumeiro, é um direito natural, que ele existe, ele é válido, ele está em vigor e ele pode ser exigido ainda que não exista lei. A própria ONU, muito tempo depois, existe um tratado aí sim, em que foi internalizado em uns artigos como norma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela precisa sim ser atendida porque justamente ela não depende de lei, ela é um direito natural. Ali apenas é uma organização daqueles direitos, mas que escritos ou não escritos todo mundo deveria saber e todo mundo deve entender aquilo como válido. Ninguém pode dizer, não, isso não vai ser cumprido porque na verdade não é uma lei. Aqui no meu país isso não vale. Isso vale para todo mundo e vale sempre. Né? Ninguém pode se excusar ao cumprimento da Declaração de Direitos Humanos, não só instituições, grupos, pessoas, governantes, países, ninguém pode se excusar do cumprimento da Declaração de Direitos Humanos, sendo aqui isso não vale. Em qualquer momento em que haja algum tipo de intervenção ou algum tipo de encampamento, como acontece às vezes pela ONU, pelas Nações Unidas, e atuações internacionais, a Declaração Universal de Direitos Humanos ela vai ser aplicada e ela tem valor. Cris, mas uma outra pergunta é com relação se o texto ele mantém o mesmo ou ele pode ter alteração, se ele Ou teve já alteração, teve alguma alteração em algum momento.
O texto da declaração são aqueles 30 artigos, mas eles evoluem, eles são desdobrados em outros tratados, em outras declarações, em outros documentos que saíram daí, né? Existe o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, esse sim que tem força de tratado, né? Ele foi internalizado, inclusive pelo Brasil e diversos, a maioria dos países civilizados. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais, e tem outras declarações, tem pactos específicos para eliminação de discriminação contra a mulher, tem o Pacto Internacional de Direitos da Criança, Convenção contra a tortura e penas cruéis, tratamentos desumanos. Existem outras normas que elas evoluem a partir daquele texto, daqueles 30 artigos. Então, pode-se dizer que ele é vivo, que ele vai se desdobrando e tendo outras repercussões, às vezes até com força de lei, tratando de desdobrando o detalhamento de alguns dos direitos específicos ali previstos, e sempre sendo citado como uma referência básica. Tá certo, Cris. Queria agradecer sua participação aqui com a gente no comecinho do nosso Notícias do Bem dessa sexta-feira, falando a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a data que se comemora hoje, né? Foi a data da promulgação aí dessa declaração em 1948, portanto, 73 anos, eu acho que é isso, né? Se a conta estiver certa, a gente não sabe, jornalista não sabe fazer conta muito bem, mas eu acho que é isso, 73 anos. Cris, obrigado então pela sua participação. Volte sempre, aliás, você volta sempre, né? Porque está com a gente aqui na nossa coluna de Direito do Consumidor. Né, já sou de casa, é um prazer, é sempre muito bom estar com vocês.